Olá a todos os professores, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais um subsídio da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos no nosso último trimestre e neste trimestre nós estamos estudando a Carta aos Gálatas. O título da nossa revista é a Carta da Liberdade. Gálatas, né? A Carta da Liberdade. E neste próximo domingo nós vamos estudar com os nossos jovens a lição de número 6, que tem como tema Seja autêntico, fuja da hipocrisia. O nosso texto-chave, meus irmãos, está em Gálatas, capítulo de número 2 e o verso número 12, que diz assim: Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Bom, meus irmãos, como de costume, a nossa lição tem 3 objetivos. E o primeiro é que nós precisamos reconhecer qual foi o erro do apóstolo Pedro. Essa lição tem como objetivo reconhecer qual foi o erro do apóstolo Pedro. Segundo, compreender que devemos fugir da hipocrisia. E terceiro, encorajar os nossos jovens para uma vida cristã autêntica. A nossa leitura bíblica se encontra em Gálatas, capítulo de número 2, dos versos 11 até o 13. Eu vou estar lendo aqui, é rápida a leitura. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo-os, os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Então nós estamos aqui no trecho autobiográfico do apóstolo Paulo, na parte da carta aos Gálatas, onde Paulo narra acontecimentos da sua vida. Nós vimos então na lição de número 4, Paulo narrando o seu chamado, como que foi o seu chamado, como que era a vida dele antes de ter um encontro com Cristo Jesus. Aí na lição de número 5, nós vimos um encontro com os apóstolos de Jerusalém, lá em Jerusalém. E nós vimos que este encontro, esta reunião foi fundamental para a unidade da igreja. Porque neste encontro, os apóstolos se uniram e concordaram um com os outros, certo? Os apóstolos de Jerusalém estenderam a mão a Paulo. Isso como sinal de comunhão, como sinal de fraternidade. Então este encontro foi fundamental para a unidade da igreja. Agora, Paulo continua a narrar um acontecimento de sua vida e ele vai narrar um outro encontro que ele teve com o apóstolo Pedro. Só que agora não mais em Jerusalém, mas agora em Antioquia. E este encontro é interessante, porque se no primeiro encontro do apóstolo Paulo com Pedro, o primeiro encontro foi um encontro de comunhão e de união, neste encontro agora narrado, a partir do verso 11, não foi bem isso que aconteceu. Nós vemos o oposto. Houve um enfrentamento, na verdade. No encontro passado, Paulo e Pedro, mãos estendidas. Neste encontro agora, a partir do verso 11, face a face, enfrentamento. Então, este trecho aqui é importantíssimo, porque nós vamos ver então que 2 apóstolos, Paulo e Pedro, se enfrentam face a face. Há então um conflito entre estes 2 apóstolos. E nessa aula nós vamos ver o porquê deste conflito e nós vamos tirar lições deste conflito do apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. E qual foi o motivo deste confronto, deste conflito entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro? Paulo vai narrar, lembrando que Paulo está aqui escrevendo para a igreja da Galácia, certo, meus irmãos? Então Paulo vai narrar que Pedro vai até Antioquia. E quando Pedro está sozinho lá em Antioquia, Pedro come com os gentios, se assenta à mesa com os gentios, com os irmãos gentios,
com os irmãos que aceitaram as boas novas pregadas pelo apóstolo Paulo e se torna cristão, e se torna parte do povo de Deus. E Pedro quando chega em Antioquia, recebe os irmãos gentios, come à mesa com eles, quer dizer, tem comunhão com eles. Por quê? Porque Pedro já havia sido liberto do preconceito judaico para com os gentios. Porque lá em Atos, deixa eu pegar aqui a referência, Atos 10, do verso 1 até o verso 48, nós vamos ver que o próprio Deus fala para Pedro, dá uma visão para Pedro. E qual é essa visão? Que é para Pedro ir até um lugar e pregar para gentios. E aí, a visão é que Deus mostra lá alguns animais e fala para Pedro pegar e comer, e Pedro ele fica resistente a isso, e aí Deus dá uma palavra para ele. Pedro, não torna impuro aquilo que eu tornei puro. Qual é a mensagem de Deus para Pedro? Pedro, aquelas pessoas que você acha que são impuras, os gentios que não merecem, eu os purifiquei. Então Pedro já tinha tido este encontro, já tinha sido liberto do seu preconceito. Então quando Pedro chega em Antioquia, para ele é normal os irmãos gentios fazerem parte do povo de Deus e ele ter comunhão com estes irmãos. Tudo ok. O problema é que quando chega aqueles que são enviados de Tiago, ou seja, pessoas, irmãos judeus mesmo, lá de Jerusalém, alguns irmãos lá de Jerusalém, judeus mesmos, chegam a Antioquia, a atitude de Pedro então se torna outra. Pedro muda o seu comportamento. Pedro para de se assentar à mesa com os gentios. Pedro para de ter comunhão com os gentios. Por quê? Porque os judeus chegaram. Porque alguns irmãos da parte de Tiago, de Jerusalém, chegaram até Antioquia. E aí a atitude de Pedro muda por causa disso. Pedro passa a não ter mais comunhão, passa a não ter mais se assentar à mesa com os gentios por causa disso. Paulo, quando vê esta atitude, percebe que essa é uma atitude condenável. Paulo, então, enfrenta face a face, porque Paulo vê que Pedro não está andando de acordo com o Evangelho. Pedro sabia que o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova de Jesus Cristo, não era apenas para os judeus, mas também era para os gentios. Ou seja, todos ali de Antioquia faziam parte da família de Deus. Não era apenas só os judeus. Então por que Pedro? Por que Pedro parou de ter comunhão com os outros irmãos? Sendo que tanto gentios, tanto judeus faziam parte agora da família de Deus. Esta era o questionamento do apóstolo Paulo. E Paulo enfrenta Pedro face a face por causa disso. Porque Pedro está deixando o verdadeiro evangelho por causa dos irmãos judeus. E aí então, Pedro precisa ser repreendido pelo apóstolo Paulo. Paulo então repreende face a face Pedro. E aqui é interessante porque a gente pode trazer uma reflexão para os nossos jovens de que Pedro, mesmo sendo um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo, precisou ser repreendido. Pedro não percebeu na falha que ele estava caindo. Pedro não percebeu que ele estava sendo hipócrita. Pedro não percebeu que ele estava deixando um verdadeiro evangelho. Ao excluir os irmãos gentios, ele estava fazendo com que os irmãos gentios se sentissem impuros, sendo que Deus já havia os purificado. Então Pedro estava indo contrário àquilo que o próprio Deus havia falado para ele. Olha, aquilo que você acha que é impuro, eu os tornei puro. Pedro, sentar-se à mesa, irmãos, quer dizer isso. Significa que nós estamos na mesma posição, que ninguém é melhor que ninguém e que nós temos comunhão. Quando Pedro deixa a mesa, Pedro está dizendo que, ou seja, os gentios não são puros. Os gentios são pessoas impuras e eu não misturo com gente impura. Naquele contexto, pessoas que eram consideradas impuras, ou seja, mulheres que estavam em seus dias, homens que tinham alguma enfermidade,
que eram enfermas, tinha a enfermidade da lepra, por exemplo, eram consideradas impuras, elas não se sentavam à mesa, não poderiam se sentar à mesa, porque eram impuras. Era isso que Pedro estava dizendo. Olha, os gentios são impuros, eu não vou mais me assentar à mesa com eles. Pedro estava deixando a verdade do evangelho e estava caindo na hipocrisia. E Paulo repreende. Veja, Pedro não percebeu isso. Pedro não percebeu isso sozinho. Ele precisou de que alguém o enfrentasse face a face, que o repreendesse. E isso aqui é lindo. Este texto é lindo, porque a gente pode trazer isso para a nossa vida. Quantas vezes os jovens não gostam, nós, na verdade, ninguém gosta de ser repreendido. Mas esse texto mostra para nós, irmãos, que muitas vezes nós estamos falhando e nós não estamos percebendo. É por isso que nós precisamos da união, é por isso que nós precisamos de uma liderança, é por isso que nós precisamos da igreja, é por isso que nós precisamos de pastores, é por isso que nós precisamos de mestres, de teólogos. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos falhando, caindo, pecando e não estamos percebendo isso. Muitas vezes nós estamos sendo hipócritas, deixando a verdade do evangelho e não estamos percebendo. Então é necessário que alguém venha e repreenda. Nos repreenda. Isso é bom, isso não é ruim. Ser repreendido não é algo ruim, mas é algo bom e positivo. E aqui os irmãos podem trazer essa reflexão para os nossos jovens. Olha, jovens, nós devemos dizer isso a eles. Olha, jovens, não queira ser irrepreensíveis, no sentido de que, olha, eu não aceito que ninguém me repreenda. É meu pai, é minha mãe, só meu pai, só minha mãe pode falar comigo. Não, essa atitude não é uma atitude evangélica, não é uma atitude bíblica. Aqueles que fazem parte da família de Deus se submete a ser repreendido quando deve ser repreendido. O apóstolo Pedro estava sendo hipócrita, estava caindo, estava falhando. Então, ele precisava ser repreendido. Nós, muitas vezes, precisamos ser repreendidos. E mais do que isso, nós precisamos, os jovens precisam estar, então, dispostos a ser repreendidos. Uma repreensão que vem direta de Deus, seja através de uma liderança, seja através de um amigo, de um irmão da igreja, de um pastor, ela nos traz benefícios. E a repreensão do apóstolo Paulo foi benéfica para Pedro. Agora, o problema mesmo, e aí nós entramos no tópico 2, o problema foi que o apóstolo Pedro, ele estava caindo em hipocrisia. E aqui, eu conceituo aqui na lição o termo hipócrita, e eu vou trazer o termo hipócrita lá na Grécia Antiga. Por quê? Porque esse termo vem de lá. O hipócrita, na Grécia Antiga, era apenas um ator, um comediante. Ou seja, aquele que interpretava um personagem. Então, quando tinha lá as reuniões públicas, e o hipócrita, este ator, então, ele tinha que atuar tão bem, que as pessoas, quando olhassem para ele, por exemplo, não percebessem que era ele. Nossa, mas quem que é essa pessoa aí que está interpretando? Então, este sentimento era o que o hipócrita deveria causar nas pessoas. A atuação dele deveria ser tão boa que as pessoas nem perceberiam quem ele era. Então, o hipócrita era esta pessoa, este ator. Daí vem, então, a conotação negativa que nós damos ao termo hipócrita. Aquele que é falso, aquele que diz algo, mas na prática faz o contrário. Aquele que professa uma fé, mas não age conforme ela. Este, então, é o hipócrita para nós. Aquele que está atuando. Aquele que está falando algo, mas na verdade ele é outra pessoa. Certo? Ele só fala. Ou na verdade ele está falando, mas quando ele age de forma contrária àquilo que ele disse. Era isso que Pedro estava fazendo e aonde Pedro estava caindo. Pedro estava caindo na hipocrisia. Por quê? Porque Pedro, ele sabia que o evangelho de Jesus Cristo era para os gentios. Pedro sabia que Deus já havia purificado os gentios. O problema
foi que foi quando chegaram algumas pessoas, alguns judeus, Pedro, então, passa a agir contrariamente àquilo que ele já tinha entendido, àquilo que Deus já havia falado para ele e anunciado para ele. Os gentios faziam parte da mesa. Pedro sabia disso. Pedro tinha esse entendimento. Não é que Pedro esqueceu disso. Não, Pedro não esqueceu disso. Pedro sabia disso. Só que Pedro começa a agir contrariamente. Pedro cai, então, na hipocrisia. Pedro fala uma coisa, mas age de forma diferente. Pedro sabe da verdade do Evangelho, mas age como se não soubesse. Isso é hipocrisia. E é por isso que Paulo, então, combate e enfrenta o apóstolo Pedro. Isso aqui é importante, irmãos. Por quê? Porque o nosso chamado não é para sermos hipócritas. Uma coisa, nós não podemos, na verdade, os nossos jovens não podem, nós não podemos, qualquer pessoa, qualquer cristão não pode ter vida dupla. A gente não pode falar uma coisa e agir contrário àquilo que nós falamos. Eu não posso, irmãos, pregar uma coisa e na minha vida diária é fazer outra coisa, fazer aquilo que é contrário àquilo que eu estou pregando. E então isso tem uma responsabilidade. Estar aqui, falar, pregar, ou na verdade, você não precisa ser um pregador, você não precisa ser um pastor, só de você professar a sua fé, já há uma responsabilidade em nossas mãos. Nós não podemos professar a nossa fé e no nosso dia a dia nós agimos contrariamente à nossa fé, irmãos. Não podemos fazer isso. Senão nós vamos cair como Pedro, na hipocrisia. É por isso que aqui na lição nós dissemos que o chamado do Evangelho é para uma mudança verdadeira, que deve ser vista na prática e em ações. Como afirma o teólogo Packer aqui que eu coloquei, a simples crença, isto é, a concordância com a fé, não é fé. Assim como ter compromisso com Deus ou um Cristo, que é mero produto da imaginação humana, também não é. O apóstolo Tiago resume bem, dizendo que fé sem obras é morta. Ou seja, não é apenas por propagar a nossa fé, não é apenas por professar a nossa fé, não é apenas por pregar, por falar, não. Tudo isso, a minha crença, a minha fé, a sua crença, a sua fé, a nossa crença, a nossa fé deve estar conciliada com a nossa vida prática. Fé e obras devem andar juntos. A obra deve manifestar a nossa fé, deve autenticar a nossa fé. O grande desafio é, como diz o apóstolo João, amar não só em palavras, lá em 1 João 3,18. Amar não só em palavras, e aqui a gente pode colocar fé. Fé não só em palavras, crer não só em palavras, mas na atitude, no modo de ser, no modo de viver. As nossas palavras devem expressar a nossa maneira de agir e o nosso viver deve autenticar aquilo que pregamos. Então, que nós possamos fugir da hipocrisia, que nós possamos lutar para agir e viver conforme a nossa fé, conforme aquilo que nós professamos. E aí nós entramos então no tópico 3, que é não tenha medo. Pedro cai no erro da hipocrisia por influência dos cristãos judeus de Jerusalém que haviam chegado na Antioquia. Antes da chegada dessas pessoas, Pedro estava agindo conforme aquilo que ele cria e conforme o Evangelho. Estava tudo certo. Pedro sabia que Deus já havia purificado os gentios e por isso que tinha comunhão. Só que Pedro foi influenciado pelos irmãos judeus. E a partir da pressão dos irmãos judeus, a partir da influência daquelas pessoas, daqueles judeus, Pedro então passa a agir contrariamente. A atitude do apóstolo, eu coloco aqui na revista, foi como a de um camaleão, que para a sua defesa, o que o camaleão faz para a sua defesa? Ele muda a sua coloração de acordo com o ambiente que você está. Então, se ele está num ambiente mais de plantas e tal, de verde, então ele vai mudando a sua coloração. Para quê? Isso é defesa dele. Para que ele não possa ser encontrado pelos seus predadores. Aí, quando ele vai para uma outra região, uma região talvez um pouco mais árida e tal, ele muda a sua coloração de novo.
Quer dizer, ele vai mudando a sua coloração de acordo com os ambientes em que ele está. É isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava em comunhão. Chegou outras pessoas, a atitude de Pedro foi diferente. Assim como Pedro, em diversas situações somos pressionados a deixar nossa identidade, sendo que muitas vezes cedemos à pressão por temer perder a aceitação das pessoas e sermos confrontados por elas. Então aqui na lição eu coloco duas pressões que fazem com que nós muitas vezes deixemos a nossa fé e faz com que nós passamos a agir contrariamente à nossa fé. Primeiro é perder a aceitação das pessoas. Nós temos um medo, irmãos, e principalmente os jovens, têm um medo de perder a aceitação das pessoas, de perder a aceitação do meio, de perder a aceitação da sua tribo, dos seus colegas, dos seus amigos. Há um medo de ser excluído assim excessivo por parte dos jovens. E o problema é que quando somos tentados a trocar aquilo que somos, a nossa fé por essa aprovação. Aí que começa o problema. Quando os jovens são tentados a deixar a sua fé, aquilo que eles acreditam, aquilo que eles tiveram, aquilo que eles receberam do próprio Deus, quando eles começam a ser tentados a deixar isso para ser aprovados pelas pessoas. E é isso que acontece mesmo no ambiente, principalmente escolar, de faculdade e do ambiente de trabalho. Nós somos tentados e pressionados a negarmos a nossa fé para nós fazermos parte do clube. E aí, às vezes, nós realmente negamos aquilo que nós acreditamos para fazer parte do clube, para não ser considerado careta, para não ser considerado crente chato. E aí a gente vai deixando. Aquilo que a gente acreditava, a gente vai deixando a nossa identidade, vai deixando a nossa fé, por temer perder a aceitação das pessoas. Além disso, além de ter um medo de perder a aceitação das pessoas, hoje nós temos medo da cultura do cancelamento. O que é a cultura do cancelamento? É você ser excluído por causa da sua fé, por causa das suas convicções. Nós vimos e nós vemos muitas pessoas hoje em dia sendo canceladas, principalmente no ambiente virtual, por causa da fé delas. Nós temos um exemplo este ano. Eu não lembro agora qual foi a cantora, não sei se foi a Bruna Carla, não sei. Mas ela foi num podcast e tal, e aí ela falou que ela não... ela contou um caso onde ela não aceitou cantar no casamento de um amigo por ela não concordar com a vida que ele levava. Pronto. Ela foi extremamente cancelada pelas pessoas por causa da sua fé, por causa da sua convicção. E aí... essa cultura do cancelamento faz com que os jovens, faz com que nós tenhamos medo de passar por isso. E a gente fica com medo. Então a gente começa a silenciar a nossa fé, as nossas convicções. A gente começa, então, muitas vezes, a deixar a nossa fé para ser aprovado pelas pessoas e também para não ser cancelado pelas pessoas. Mas o apóstolo Paulo está aqui. Este trecho de Gálatas está aqui para fazer com que a gente não entre neste caminho de hipocrisia. Paulo está aqui enfrentando face a face Pedro, como se ele estivesse enfrentando a nós, dizendo a nós, olha, não deixe a sua fé, não perca a sua fé, não troque a sua identidade e a sua fé por causa da aprovação das pessoas. Ei Pedro, se lembra de que Deus falou para você mesmo, de que ele purificou os gentios. Não troque esta revelação do próprio Deus por causa de algumas pessoas. É isso que ele está dizendo para nós. Esse trecho está dizendo para os nossos jovens isso. Ei, não perca a sua identidade, a revelação. Você teve um encontro com Deus. Não troque isso por causa do medo de perder a aprovação das pessoas e por causa do medo de cancelamento. Que seja cancelado. O que importa é nós sermos aprovados pelo próprio Deus. E segundo, é o medo de ser confrontado pelas pessoas. O apóstolo Pedro, provavelmente ele ficou com medo de ser confrontado. Os judeus chegariam lá em Antioquia e falaram assim, ué Pedro, o que você está comendo com os gentios? O que você está tendo comunhão com os gentios? Eles são impuros, eles não fazem parte da família de Deus, não fazem parte do povo de Deus. Pedro fica com receio e com medo desse confronto, porque aí ele teria que confrontar, ele teria que falar assim,
Não. Este não é o evangelho. O evangelho que eu recebi de Jesus Cristo é que o reino de Deus e a família de Deus é para todas as pessoas. E Deus purificou os gentios. Seria um confronto. Mas Pedro tem medo de ser confrontado. Pedro tem medo deste confronto. E aí é por isso que aí Pedro passa a cair na hipocrisia, por causa do medo de ser confrontado e por causa do medo deste confronto. No ambiente da escola e principalmente das universidades, somos pressionados a aceitarmos todo tipo de comportamento. Com um falso discurso de tolerância e respeito, as pessoas nos pressionam a negar nossa fé e nossa identidade. Estava vendo uma entrevista esta semana de uma menina chamada Júlia de Castro. Ela é uma menina de direita, conservadora, cristã e bolsonarista, né? E ela estuda numa universidade pública, só estou dando um exemplo, irmãos, apenas, tá bom? Pra gente entender. Ela é de uma universidade pública do Rio de Janeiro. E a Universidade Pública do Rio de Janeiro, e ela faz história, na verdade. O curso dela é de humanas e de história. E a Universidade de História pública, nas universidades públicas, é majoritariamente de esquerda, de pessoas de esquerda, que tem um espectro político de esquerda. E ela está no 5º período, e ela passou todo este período na faculdade quieta, calada. Por quê? Porque ela sabia que ela seria confrontada. Só que, nas últimas semanas, descobriram que ela é de direita, que ela é conservadora, que ela votou no Bolsonaro e tudo mais. Isso fez com que ela sofresse ameaças, ela sofresse ataques virtuais. E aí, o que ela fez? Ela, então, expôs isso publicamente. Ela tomou uma atitude. Se eu ficar quieta, olha, ou eu vou ter que deixar a faculdade, ou eu vou ter que deixar de ser quem eu sou. Eu vou ter que negar aquilo que eu sou, a minha identidade. Então, eu vou para cima, eu vou pro confronto. E ela expôs isso publicamente e ela está confrontando a universidade. E ela está pedindo apoio para as pessoas. Mas é isso. O que acontece é que no ambiente da escola, principalmente da universidade, nós somos confrontados. E aí, o que a gente faz? Nós nos calamos, com medo do confronto. Com medo a gente fica quietinho. Mas aí nós acabamos, então, negando a nossa fé, negando a nossa identidade. Este trecho aqui é para nós não temermos. Não precisamos ter medo do confronto. Não precisamos. Não precisamos procurar o confronto. Mas nós não devemos negar a nossa fé, mesmo que nós sejamos confrontados. Os apóstolos não negaram a fé e isso custaram a vida deles. Por que nós vamos ter medo de ser confrontados na sociedade? Por que nós vamos ter medo de falar que nós somos cristãos, que nós somos contra o aborto? Por quê? Por quê? Por que nós vamos ter medo? Não precisamos ter medo. Nós precisamos sim de manter a nossa identidade. E aí nós chegamos no último tópico, que é o tema da lição, seja autêntico. O objetivo da lição é isso, é fazer com que os jovens saiam da aula com essa coragem de ser autêntico. Ser autêntico é ser corajoso para manter-se fiel a si mesmo, para manter-se fiel à sua fé, à sua identidade, à nossa fé e à nossa identidade. E aqui nós lembramos de Daniel, nós lembramos do profeta Daniel. Daniel vai até a Babilônia, e lá na Babilônia, capítulo 1 de Daniel, então, tem um cardápio específico, certo? Para todos os jovens ali. Daniel toma uma decisão, e este versículo é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Daniel, capítulo 1, verso 8, fala assim, Daniel vai dizer assim, então decidi. Daniel fez uma decisão. Ele fez uma decisão. Não se contaminar com as iguarias do rei. Mesmo na Babilônia, mesmo fora do seu ambiente, mesmo fora da sua terra, Daniel fez uma decisão. Eu não vou negar a minha fé. Eu vou ser autêntico. E Deus, lá em Daniel 6:28, Deus honra Daniel. Daniel se torna governador, um grande homem. Por quê? Mas porque ele teve uma decisão. Ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu manter a sua fé, manter a sua identidade. E esse é o convite para nós.
mantermos a nossa fé, mantermos a nossa identidade, mesmo sendo pressionado, mesmo vivendo em um mundo que nos pressiona, que está a todo momento nos pressionando, querendo com que a gente negue a nossa fé. Não vamos negar, que nós possamos tomar a mesma decisão de Daniel, não ceder às pressões alheias. Bom, meus irmãos, esta foi então o subsídio para a nossa aula de número 6. Eu espero que esse subsídio te ajude na preparação da sua aula e que Deus possa te usar grandemente no próximo domingo. Que Deus te abençoe.